alguns autores aqui no Brasil, que são os que fundamentam na academia esse tema já da encontrabilidade, mas principalmente no exterior também, de alguns autores que já debatem há um pouco mais de tempo em cima desse tema. Bem, partindo aqui daquela ideia de início, realmente, da expressão, do termo, vamos ter a ideia aqui do arquiteto da informação, Peter Morvai, que em 2005 ele cunhou o nome, realmente, apesar que no exterior ele recebe esse nome em inglês, que a sua familiarização já é em inglês, e no Brasil ele recebe já uma tradução para encontrabilidade. Mas, assim, existem algumas variantes, como encontro de informações, por exemplo. Mas, até então, a maior quantidade de trabalhos que estão sendo colocados, que estão sendo pontuados e desenvolvidos com pesquisas, realmente focam mais em encontrabilidade da informação, de realmente se ter essa expressão de uma forma mais solidificada no meio acadêmico da ciência da informação. Então, segundo Morvai, o foco da arquitetura de qualquer website, de qualquer ambiente informacional digital, é que a informação, o conteúdo contido nele, seja efetivamente encontrado pelos seus usuários. Resumindo, a encontrabilidade da informação é a capacidade de encontrar qualquer informação em ambientes digitais. Essa é uma definição mais clara e mais resumida do que vem a ser, então, a encontrabilidade. Esse daqui, no caso, é o seu livro em inglês, que já tem 15 anos, mas é o livro base justamente para o desenvolvimento das teorias, dos estudos, das técnicas de encontrabilidade ainda até hoje. De acordo com Morvai, a encontrabilidade pode ser definida a partir de algumas características elementares, que realmente vão dizer o que a encontrabilidade ela vem se fundamentar e qual a sua preocupação realmente enquanto nós falamos em ambiente digital. Que é a propriedade de ser localizável ou navegável daquele conteúdo, daquela informação realmente, quanto ela está sendo localizável em um ambiente, de que forma existe a navegação adequada naquele ambiente, que possibilite com que aquele conteúdo ele realmente possa ser encontrado. O estado no qual um objeto é descoberto ou localizado de modo fácil. E o estado no qual um sistema ou ambiente resiste à navegação e recuperação. Depois desses 2 anos, eu pude observar essa definição mais fundamental da diferença, principalmente entre busca, recuperação e encontrabilidade, ou encontro de informação. Apesar que as três estão praticamente muito unidas. Quando uma pessoa, um usuário, ele tem aquela sua necessidade de busca, aquele anseio para tentar localizar algo em um ambiente digital, por exemplo, ele vai em busca daquilo, utilizando ferramentas, utilizando diversas formas para aquele motivo, para aquela questão. A partir disso, ele consegue recuperar, utilizando as suas técnicas, as suas expertises, e o que aquele produto, aquele serviço, sistema, por exemplo, ele oferece para ele. Ou seja, ele consegue recuperar, neste caso, resultados que podem ser positivos ou podem ser negativos. Quando aqueles resultados aí são positivos, o usuário ele consegue encontrar, realmente localizar aquele seu conteúdo, aquela sua informação. E é essa informação, quando ele encontra, que gera aquele sentimento de contentamento, de realmente felicidade, de que realmente ele conseguiu cumprir o que ele queria, que era responder aquele anseio inicial lá da sua busca e realmente encontrar. Só que para ele conseguir encontrar essa informação, podem existir diversos fatores que vão influenciar toda essa caminhada. São, no caso, atributos, por exemplo, que alguns autores já elencam, são atributos denominados como atributos de encontrabilidade da informação, que, quando são bem desenvolvidos, por exemplo, eles podem vir sim facilitar com que uma informação possa vir a ser encontrada em um ambiente digital. Neste contexto, eu vou trazer aqui essa ideia do nosso país, dos principais autores que já estudam
principalmente desde 2013, desde 2014, esse tema de encontrabilidade da informação, que são aqui os doutores Fernando Becchiato e a doutora Silvana Vidotti. O doutor Fernando Becchiato, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a doutora Silvana Vidotti, lá da Unesp, Campus Marília. E eles são os autores realmente que têm a maior produção dentro desse tema de encontrabilidade em nosso país. E quando nós falamos neles, nós temos, por exemplo, um livro que está em acesso digital. Caso alguém tenha interesse de se aprofundar mais no tema e tiver mais curiosidade dentro dessa temática, é o livro de encontrabilidade da informação que eles lançaram. Posteriormente, a defesa de tese do Dr. Fernando Becchiato. Na seara da ciência da informação, a partir de uma perspectiva técnica do de Peter Morvai, de 2005, nós vemos, então, uma formação de definições para atributos e recomendações de encontrabilidade da informação. Esses atributos, então, eles vêm compreender características que ampliam a possibilidade com que uma informação possa ser encontrada pelo usuário ao utilizar um ambiente informacional. Aí, por exemplo, eu trouxe quais são esses atributos, aqui de forma resumida. Nós temos, por exemplo, as taxonomias navegacionais, os instrumentos de controle terminológico, taxonomias, metadados, mediação dos informáticos, outflow-dance, Wi-Fi, descoberta de informação, acessibilidade e usabilidade, mediação dos profissionais da informação, mediação dos sujeitos informacionais, intencionalidade, mobilidade, convergência e ubiquidade. Aí, neste caso, eles desenvolveram, principalmente a partir de 2014 e também 2016, uma checklist, e nessa checklist nós temos esses atributos e algum formato que possibilite com que um gestor de repositório, por exemplo, ele consiga estar avaliando, ou uma pessoa que esteja fazendo um estudo, uma avaliação daquele ambiente digital para saber realmente se esses atributos eles estão sendo respondidos, se eles estão sendo atendidos, se existem falhas, e se essas falhas elas podem vir a serem corrigidas para facilitar com que o usuário consiga encontrar aquela informação que ele necessita. Então, esse instrumento que eles desenvolveram vem muito para essa característica. E eu, neste caso, utilizo, dentro da minha triangulação de métodos da dissertação, essa checklist para estar fazendo uma verificação de como o repositório E está nesse sentido. Será realmente que esses usuários que utilizam, eles conseguem encontrar as informações que eles necessitam? Então, essa é uma questão. Bom, saindo desse viés da encontrabilidade de informações, nós vamos falar um pouco sobre o próprio sujeito surdo. Aqui nós temos um tópico sobre um panorama do sujeito surdo. É interessante justamente para quando nós falamos de um repositório que atua com a educação de surdos, que tem 70% do seu conteúdo, dos seus objetos digitais em Libras, temos que ter essa noção realmente de quem vem a ser esse sujeito surdo. E justamente em um país que muitas pessoas elas têm informações muitas vezes quebradas, erradas ou insuficientes sobre todo um grupo de pessoas que coabitam conosco e compartilham muitas vezes anseios similares, desejos e que merecem nosso total conhecimento sobre as suas realidades. Bem, nesta investigação vai ser então empregada a expressão surdo, ao invés do termo deficiente auditivo, indo então ao encontro de um decreto, o decreto 5.626 de 2005, que vem então colocar a pessoa surda como aquela que, por ter alguma perda auditiva, ela vem compreender o mundo através de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso, aqui no nosso país, da língua brasileira de sinais, que é uma forma de comunicação já aceita em nosso país, mas levando em consideração que a língua de sinais ela não se apresenta de forma universal. Assim como os idiomas em vários países vão existir outros, como por exemplo nos Estados Unidos, nós temos a presença da ASL, na França, da LSF, por exemplo, que são línguas de sinais também bastante conhecidas e disseminadas pelo mundo. Assim como no Brasil nós temos a Libras.
Os surdos, então, eles são vistos como um grupo heterogêneo. É interessante levar em consideração que eles são vistos como uma minoria linguística heterogênea, justamente porque eles fazem parte de uma minoria que utiliza uma forma de comunicação que vem se diferenciar da maior parte da população nacional. Por exemplo, o certo deveria ser que todos tivessem conhecimento, nem seja o básico, como muitas pessoas hoje têm do inglês, para a Libras também. Mas, infelizmente, não é o que acontece ainda em nosso país. E, justamente, eles, então, são caracterizados como uma minoria linguística, por causa dessa sua característica. E heterogêneo, porque dentro mesmo do grupo de surdos não vão existir um único tipo de pessoa surda, pois vão existir subgrupos que identificam essas pessoas de acordo com o seu nível de surdez, levando em consideração a surdez aqui como uma característica que vai para a área médica, para a área da saúde. Campelo, 2008, salienta que existe uma multiplicidade de identidades para este grupo, indo, por exemplo, do deficiente auditivo, do surdo oralizado ao surdo cego, por exemplo. Existem diversos tipos, dentre eles, de pessoas que vão apresentar características distintas quanto ao seu grau de audição. Levando em consideração também que, quando nós falamos em surdo, é errado nós também caracterizarmos como, por exemplo, surdo-mudo, ou como mudo, ou como muitas pessoas colocam de forma pejorativa, mudinho. Não, porque o surdo é aquela pessoa que tem alguma limitação auditiva, então que vem fazer com que ela compreenda o mundo ao seu redor com uma característica sensorial distinta ao de uma pessoa que não tem essa limitação auditiva. Por exemplo, para ser caracterizado como mudo, aquela pessoa teria que ter alguma limitação no seu instrumento que emite som, no caso, por exemplo, nas cordas vocais. Mas não é o caso de 90% dos surdos que não são mudos. Alguns surdos são oralizados, eles podem sim falar, muitos realmente eles, por opção, até mesmo cultural, por se entender como uma identidade cultural do grupo de pessoas surdas, principalmente a utilização da Libras, não realmente querem ser oralizados. Muitas pessoas que são oralizadas, por exemplo, dentro dos surdos, são de pessoas que ficaram surdas depois de certa idade. Acontece muito com pessoas idosas, com pessoas que tiveram alguma doença que fez essa limitação auditiva nelas durante o transcurso de suas vidas. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo claro daquele filme A Forma d'Água. Nele temos a protagonista, que não é uma pessoa surda. Ela ouve, ela é uma pessoa muda, justamente porque ela não consegue fazer emissão de som. Ela tem algum problema, alguma limitação nessa região que a impede disso. Para tanto que ela faz uso de uma língua de sinais. Aí, no caso, ela é uma personagem surda, ela não é uma personagem surda, mas é uma personagem muda. Então, só para ficar bem clara essa definição realmente de quem vem a ser essa pessoa surda. E quando nós falamos no Brasil, o último censo do IBGE, ele colocou que existiam aproximadamente 45 milhões de pessoas com alguma limitação, com alguma necessidade especial. E dessas, nós tivemos uma releitura em 2008 desses dados, onde desses 45 milhões de pessoas foram para 12 milhões e pouco mais de 12 milhões e 700 mil pessoas com alguma deficiência, sendo que dessas, aproximadamente 6% do total de 190 milhões de pessoas que foram recenseadas, né, vem ter essa representatividade dentro dessa quantidade maior. E desse grupo de pessoas com alguma limitação, salienta-se que um pouco mais de 1% delas tem algum grau de surdez, ou seja, aproximadamente 140 mil pessoas em nosso país. Pessoas que fazem parte do que nós chamamos também das comunidades surdas. Quando nós falamos de comunidade surda, também vem muito à mente aquela questão de que somente fazem parte dessas comunidades pessoas que são realmente somente surdas, mas não. Além delas, também temos a participação de professores, de intérpretes, de familiares, de amigos que convivem, compartilham o uso, por exemplo, da língua de sinais, do cotidiano, da cultura realmente dessas pessoas surdas.
e nós acabamos criando, então, uma comunidade surda. Como, por exemplo, muitas igrejas hoje já têm grupos de pessoas surdas e temos os intérpretes, as pessoas que convivem com elas ali. Temos nas universidades as pessoas também que têm esse mesmo nicho de vivência diária. Então, a todos esses grupos nós chamamos de comunidades surdas, e que é um tema que também eu ouvi mais propriamente dito a partir do convívio que eu pude obter com o grupo de surdos, professores do Instituto Nacional de Surdos, em 2019, quando eu fiz a minha pesquisa de campo. E eu pude realmente ter em mente como é que se desenvolve essa comunidade surda e qual a importância realmente de se conhecer esse tema, essa denominação dentro desse universo. Certo. Eu trago aqui também, ainda nessa parte que fala sobre o sujeito surdo, uma própria fala de uma pesquisadora surda, que menciona, então, essa questão que, para a comunidade surda, que foi essa que eu mencionei anteriormente, essa terminologia do deficiente auditivo, ela é rejeitada, pois vem posicionar o surdo somente naquela característica de ouvir ou não ouvir, limitando e desconsiderando ali, então, toda uma cultura linguística distinta. A autora, ela ainda complementa comentando o quê? A falta de audição tem um impacto enorme para a comunidade ouvinte, no caso aqui nós, que dá esse estereótipo aos surdos de deficiente, que são diferentes de nós, pois a fala e a audição, elas desempenham um papel de destaque na vida normal dessa nossa sociedade. Aqui eu trago também a imagem de um livro que tem várias edições dessa mesma pesquisadora, que é muito interessante, justamente para que você possa se familiarizar, conhecer realmente como é esse mundo de uma pessoa surda a partir da visão de uma pessoa surda, que são as imagens do outro sobre a cultura surda. Esse livro de autoria da pesquisadora Kari Strombel. Certo? Agora nós vamos falar mais propriamente dito dos procedimentos metodológicos que foram adotados para que essa pesquisa ela pudesse ser desenvolvida nesses 2 anos. A pesquisa aqui ela foi definida como descritiva, com a abordagem quanti-qualitativa, que utilizou, como eu disse anteriormente, o checklist, questionário eletrônico, além de uma entrevista semi-estruturada com instrumentos para a coleta de dados. A amostra no qual foi aplicado esse questionário, ela é constituída por 2 principais grupos. Ali, um grupo de 11 professores surdos e ouvintes do INES, ou seja, professores que integram a comunidade surda do INES, e a entrevista semi-estruturada, ela foi aplicada a 5 alunos surdos e ouvintes também do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Ambos os instrumentos eles foram adaptados a partir desse checklist para análise dos atributos de encontrabilidade da informação em ambientes informacionais. Bem, então, em 2019, quando nós fizemos a nossa pesquisa de campo, com essa aplicação principalmente dos questionários e das entrevistas, além da utilização do checklist, nós tivemos que submeter essa nossa pesquisa a um comitê de ética e pesquisa, tanto da Universidade Federal do Pará, quanto do Instituto Nacional de Educação de Surdos, para que realmente pudéssemos estar adentrando ao meio, ali, ao dia a dia dessas pessoas e que nós pudéssemos estar coletando essas informações, esses dados, para subsidiar essa nossa investigação. Então, em um primeiro momento, nós fizemos a análise do repositório E a partir do checklist. Para a análise do repositório E, essa ferramenta, então, ela foi utilizada, que é uma ferramenta com a denominação de checklist para avaliação da encontrabilidade de ambientes informacionais digitais e híbridos. Foi apresentada a partir de uma pesquisa dos doutores Fernando Becchiato, o N. Ponço Oliveira e Silvana Vidotti, no ano de 2016. O repositório E ele foi avaliado por meio de um checklist, então, utilizando a página inicial e também as páginas secundárias deste ambiente digital, para que a pesquisa não se tornasse somente uma pesquisa superficial,
de realmente você utilizar somente a página principal ali do repositório, mas não. Todas as páginas que vêm se apresentar até que, por exemplo, um usuário consiga localizar aquele documento, aquele objeto digital que ele necessita. O checklist, então, ele teve um resultado positivo, dada a quantidade de S, que vem representar, então, sim, a presença daquele atributo dentro daquele ambiente digital. O que significa, então, que o atributo ele foi localizado neste ambiente. Bom, então, esse daqui é o modelo do checklist, apresentado pelos autores que eu mencionei anteriormente. E nele nós fizemos, da forma como ele aparece realmente, temos os atributos, e dentro de cada atributo nós vamos ter subitens. Esses subitens eles vão trabalhar de que forma aquele atributo ele pode ser desenvolvido dentro daquele ambiente digital. Por exemplo, eu não vou ler todos, mas só para conhecimento. Por exemplo, taxonomia navegacional. A taxonomia navegacional existente possui categorização adequada dos conceitos, dos termos. A taxonomia navegacional existente possui termos significativos e coerentes que não dificultam o seu entendimento. Instrumentos de controle terminológico. São utilizados vocabulários controlados, para a pesquisa ali, por exemplo, da nossa colega Nilzete, tesauros ou ontologias para a representação do assunto dos recursos informacionais, ou seja, você consegue visualizar melhor como aquela informação, aqueles conteúdos presentes naquele ambiente digital, elas vão se posicionar, como elas podem ser encontradas justamente a partir de itens que muitas vezes escapam à nossa mente quando nós estamos construindo um repositório, quando nós estamos gerenciando o ambiente digital, e que precisam realmente terem uma atenção maior ali para desenvolver, para propiciar uma experiência mais agradável a todo o grupo de usuários. Aqui mais alguns atributos que foram evidenciados. Alguns, por exemplo, eles não são aplicáveis, justamente porque eles se posicionam para ambientes híbridos, por exemplo, como no caso, a informações utilitárias nos espaços analógicos, é uma questão que não foi aplicada a essa nossa investigação, por exemplo. De uma forma mais visual, os atributos que foram, então, encontrados. As taxonomias navegacionais, os metadados, mediação dos sujeitos institucionais, mediação dos sujeitos informacionais, descobertas de informações, acessibilidade e usabilidade. Alguns apresentando alguns subitens presentes, outros não. Alguns todos os subitens, outros somente um, por exemplo. E os atributos que não foram encontrados, ou seja, não apareceu nenhum subitem dentro daquela categoria maior. Affordance, descoberta de informações, intencionalidade, mobilidade, convergência e ubiquidade. Por exemplos que não foram evidenciados ali quando foi feita a análise daquele ambiente a partir do uso do checklist. Ressalta-se, então, que nesse momento o uso do checklist ele foi feito por mim, no caso, a partir da minha observação, durante um período de tempo do ano de 2019, para fazer a análise desse ambiente digital. A partir disso, nós, então, tivemos a aprovação da nossa pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa e passamos para a segunda e a terceira fase da nossa triangulação de métodos, que foram a análise ali desse repositório a partir do questionário eletrônico e das entrevistas. Bom, essa subseção aqui, então, ela vem tratar sobre a análise dos dados que foram coletados a partir da aplicação dos questionários juntos aos professores ali da comunidade surda do repositório UEI. A amostra ela foi composta por 11 pessoas selecionadas dentre o quadro de docentes do INES, como professores que tenham usado ao menos uma vez o repositório. Aí, no caso, foi feita uma amostragem mais intencional, justamente por qual questão? Nem todos os professores eles realmente utilizam de forma efetiva esse repositório, e nós tínhamos uma quantidade de professores que foram, então, contactados, que nós sabíamos já que utilizavam o repositório para aulas, para investigações, para pesquisas, direcionando para os seus alunos, e sabíamos que a partir
dessa definição de uma amostra intencional, você conseguiria o quê? Ter uma quantidade suficiente de participantes que pudessem me entregar informações para a sua investigação, no caso, para essa nossa investigação, e que a partir disso conseguíssemos compreender como é que o repositório E estava nesse contexto da encontrabilidade a partir da visão desses professores. Aqui, de uma forma de dados, o gênero, por exemplo, das pessoas que responderam foram 9 mulheres e 2 homens. A faixa etária desses professores, a maioria deles na faixa dos 31 aos 40 anos, e uma outra faixa de 5 professores de 41 a 50 anos. A identidade, ou seja, como é que aqueles professores eles se identificam, como deficiente auditivo, como pessoa surda, como pessoa oralizada. Aí, no caso, 4 surdos e 7 ouvintes. E as aulas ministradas em qual segmento de ensino? Nesses foram 6 professores que dão aulas no ensino superior, 3 na educação básica e 2 na pós-graduação, levando em consideração que o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele atua com vários níveis de educação. Eles dão apoio a uma escola, no caso, que trabalha com essa educação especial para crianças, até a pós-graduação, que engloba toda essa área da educação de surdos. Então, nós tivemos algumas características que foram importantes aqui pontuar, que foram evidenciadas a partir das respostas desses professores. A primeira delas foi quanto à mediação dos sujeitos informacionais, que é um dos atributos presentes também no checklist. Os professores da amostra, em sua maioria, eles colaboram com a produção de materiais para o repositório UE, participando assim, então, como importantes mediadores para a difusão do conteúdo ali disponibilizado sobre a educação de surdos. Ele é um fator extremamente importante, justamente porque ele vai fazer com que os usuários, os alunos, eles consigam encontrar, a partir de indicações desses professores, os conteúdos, que muitas vezes são os próprios professores que produzem. Como, por exemplo, temos muitas aulas, muitas videoaulas, como objetos já depositados ali naquele repositório. Aulas, por exemplo, de Libras, de temas diversos, e até mesmo programas de TV sobre temas e assuntos voltados para o universo, para o cotidiano da pessoa surda. Ou seja, quando o professor ele se apresenta como um mediador, ao possibilitar de levar aquele conteúdo aos seus alunos, ele também trabalha nesse campo da mediação do sujeito informacional. Esse foi um ponto muito interessante que nós conseguimos detectar a partir desta ajuda dos professores ali do INES. Um outro ponto dos Earth-of-Dance. Os ícones utilizados para representar as informações do repositório foram avaliadas de modo positivo pelo grupo, fator esse que vem colaborar para que as informações sejam melhor localizadas no ambiente digital, principalmente a partir dos ícones que representam as comunidades e os tipos de documentos. No momento da gênese desse repositório, é interessante ressaltar que muitos professores, pessoas realmente surdas e que integram a comunidade surda do INES, participaram da construção desse repositório. Ou seja, quando ele foi ao ar, muitos ícones, muitas informações de conteúdos, elas já foram realmente validadas por esse grupo, ou seja, pelos próprios usuários. É um papel importante de você colocar esse usuário como uma peça fundamental na construção do próprio repositório. E aí chega a ser, nesse caso, um ponto importante e relevante, justamente porque eles se mostraram positivos. Não, as informações elas são encontradas, eu consigo ter uma visão clara do repositório a partir das imagens que representam, por exemplo, uma comunidade, ou de uma informação, um rótulo, uma rotulação que vem identificar aquele conteúdo para mim. E muito justamente porque participaram dessa construção desse ambiente. Então, esse também foi um ponto positivo. Descoberta de informações. Quanto a esse atributo, observou-se que, apesar dos professores relatarem, em sua maioria, que encontram de modo parcial o que buscam, quando os resultados de busca aparecem, os mesmos vêm também relatar o quê? Que levam pouco tempo para encontrar o que necessitam. Eles, sem
se no caso apontarem grandes dificuldades, grandes obstáculos. Isso vem evidenciar um ambiente em que os resultados são organizados e com estruturação adequada ao público ao qual se destinam. Então, foi também um ponto de destaque a partir desse questionário aplicado junto aos professores, que eles conseguiram pontuar a partir de algumas questões que eram baseadas neste atributo de descoberta de informações. Bom, quanto à usabilidade e acessibilidade, que são assuntos bem mais robustos e grandes, mas que, principalmente quando nós falamos em um ambiente digital e, sobretudo, um ambiente que trabalha com essa questão da inclusão de uma minoria linguística, também merece seu destaque e é um atributo também ali da encontrabilidade de informações. Um principal ponto, principalmente quanto à aparência, quanto ao design desse repositório, que foi muito elogiada pelo grupo, dando principalmente destaque para a facilidade de uso e inovação para agregar em um ambiente para educação de surdos a inclusão digital. Justamente quando uma pessoa que é surda adentra a um ambiente assim, a primeira imagem que ela tem é de uma professora surda, ou seja, ela consegue se sentir muito à vontade de pesquisar naquele ambiente, por exemplo, muitas vezes diferente de uma pessoa que utiliza um ambiente que sequer dá uma atenção a grupos minoritários, sejam além, por exemplo, das pessoas surdas, das pessoas cegas, as pessoas que têm uma característica de baixa visão, alguma pessoa que tem alguma limitação cognitiva, ou seja, são características distintas. Mas, neste caso, o repositório E ele vem se apresentar como um lugar de conforto e que torna a pesquisa mais agradável ao usuário, justamente quando ele se identifica. Nossa, me colocaram ali uma pessoa que é surda, justamente, e eu estou muito familiarizado com aquilo. Poderiam colocar qualquer outra pessoa, um intérprete, uma pessoa que não tem limitação auditiva, mas não. O pensamento realmente de se colocar como papel de destaque respeita muito aquele lema internacional, nada sobre nós sem nós. Justamente de colocar dentro desse produto que nós entregamos à sociedade a participação efetiva do nosso próprio usuário para a construção de ambientes mais igualitários e realmente construídos de forma democrática por todos, não somente com uma visão da biblioteconomia ou da ciência da informação. Bem, além disso, não foram identificadas páginas de erro, que é uma característica que vem criar obstáculos para a localização dos conteúdos, como, por exemplo, aquelas famosas páginas aí de erro 404. Bem, ainda nesses atributos, ressalta-se que a maioria dos professores da amostra indicaram já terem encontrado e utilizado materiais acessíveis em Libras, que é um ponto positivo para o objetivo desse ambiente, que é, então, de disponibilizar esses materiais. O ambiente é definido como um ambiente digital, em que os conteúdos podem ser facilmente encontrados para os objetos dos quais eles venham, então, a utilizar. Quanto à responsabilidade, os dispositivos para acessar o repositório mais apontados foram os computadores. Porém, quando o mesmo é acessado a partir de outros dispositivos, como celulares e tablets, percebe-se que as informações não são encontradas tão facilmente. Assim, eles pontuam. Pois ainda não existe uma versão mobile do repositório UE. Que é um ponto interessante. Quando você acessa não só o repositório UE, mas muitos outros repositórios, sites, portais, você não tem aquela padronização de um ambiente que está ali no formato próprio para uma tela maior para uma tela menor. Isso muitas vezes tira a paciência, dificulta a limitação, por exemplo, pessoas que têm alguma limitação para enxergar aquela informação, e neste nosso caso aqui, de colocar informações em libras também para o usuário, são pontos muito negativos. Então, ali está nesse momento de que essa resposta trouxe para o repositório E a possibilidade de desenvolvimento de uma versão mobile para atender também às necessidades. Hoje nós sabemos que nós vivemos em um mundo muito mais acelerado e que muitas vezes nós não estamos ali conectados a um computador, com notebook, computador de cabine. Nós temos muita utilização de smartphones, de tablets, e realmente precisa-se dessa praticidade para esses dispositivos móveis também. E, deste modo, possibilitar com que as informações elas possam ser efetivamente encontradas.
Bem, então, a partir dessa visão dos questionários, nós temos agora também a visão das entrevistas que foram realizadas junto aos alunos ali do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Bem, nesta subseção serão vistas as respostas provenientes das entrevistas realizadas com esses alunos. Ressalta-se que foram entrevistados 5 discentes do curso de Pedagogia Bilíngue, de Libras-Português, que usaram ao menos uma vez o repositório UEI em suas atividades acadêmicas. E aqui eu tenho até uma forma de agradecimento público ao Instituto Nacional de Educação de Surdos pela possibilidade de criar um instrumento que pudesse realmente ser democrático em termos de informação e de conteúdo a todos os participantes dessa pesquisa. E eles nos proporcionaram, ali a partir da intercessão da minha orientadora, a doutora Tânia Chalub, a produção de vídeos que, além de termos o nosso termo de consentimento livre esclarecido, o nosso TCLE em Libras, que foi apresentado aos participantes surdos da nossa pesquisa, também as perguntas que foram colocadas também no formato de Libras, para todos esses participantes surdos, ou seja, uma característica realmente de inclusão. E assim, eu gostaria de estar agradecendo por essa oportunidade, que para mim foi um presente para que essa pesquisa ela pudesse ter essa conclusão. Porque, por exemplo, eu não sou fluente em Libras, então teria uma grande dificuldade. E quando nós estivemos lá no Rio de Janeiro, ano passado, fazendo uma pesquisa de campo, foi de relevante e extrema ajuda esses questionários e essas entrevistas nesse formato de Libras. E eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas perguntas que estão já nesse formato. Então, esses foram alguns exemplos de perguntas que nós utilizamos e já com essa característica de ter as informações em Libras para os participantes surdos aqui da nossa pesquisa. Bem, após a observação das respostas dos alunos entrevistados, nós tivemos, então, as características desse grupo todo. 4 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino. A idade média desses alunos foram alunos de 30 a 40 anos. 3 alunos são surdos e 2 ouvintes, e todos são filhos de pais ouvintes. Essas foram as principais características quanto ao grupo físico, realmente, social, das pessoas que participaram de nossas entrevistas. Aqui, de forma mais resumida, o resultado das entrevistas que eu consegui trazer aqui para esta tarde. No caso, eu trouxe alguns tópicos aqui à esquerda, que são tópicos que vêm se relacionar com os atributos em encontrabilidade. Eles se enquadram dentro dos atributos, como, por exemplo, forma para encontrar o repositório UE. Quais as formas que os nossos alunos eles responderam? Site do INES, Núcleo de Educação Online, por indicação de professores. Aí temos um comentário. Destaque para o endereço eletrônico da instituição, em que o repositório ele é bem destacado. Um dos pontos fortes aí do repositório é realmente a visibilidade com que o próprio Instituto Nacional de Educação de Surdos oferece a esse repositório. Sabemos, por exemplo, que muitas instituições, elas sequer têm na página inicial a presença ali do seu repositório. Às vezes é muita briga para que isso aconteça. E isso dificulta. Muitas pessoas da própria instituição não têm conhecimento que aquele repositório existe, justamente porque não conseguem visualizar ali logo de primeira aquela notícia. Bom, isso aqui é um ponto que foi bem destacado e nós achamos interessante, então, estar colocando no trabalho. Um outro, tempo para encontrar informações. Aproximadamente, alguns colocaram 30 minutos, pouco tempo, mais de 1 hora, menos de 3 minutos, menos de 1 minuto, ou seja,
é até mesmo difícil um pouco de mensurar essa questão do tempo, porque são questões que vêm mudar de um usuário para outro. Alguns podem ter uma dificuldade maior, outros não. Alguns podem estar tendo uma oscilação de internet, ou seja, mas assim mesmo torna-se um ponto importante, pois a maioria deles relataram que não levam muito tempo para localizar aquilo que eles necessitam. Esses aqui são alguns pontos a evidenciar. Aqui alguns outros também que nós destacamos, como resultados de busca, acessibilidade em Libras, aparência do repositório e meio utilizado para acessar o repositório. Nesses dois últimos aqui, eu gostaria de dar um destaque para a aparência do repositório. O layout, algum aluno ressaltou, o layout deveria ser constantemente alterado. O visual ótimo e claro, não sofre de poluição visual limpa e objetiva. É interessante esse aluno que ele ressaltou que o layout deveria ser constantemente alterado, justamente para não cair, nós podemos dizer, na mesma coisa de sempre. Mas é uma questão que ele gostaria de um fundo diferente para a pessoa que está fazendo ali a colocação do conteúdo em Libras, ou a pessoa que está, talvez, mudasse, ou até mesmo a roupa dela. Ou seja, para realmente sempre estar uma coisa atualizada, dizendo, não, esse repositório está sendo atualizado constantemente. E uma questão interessante, até mesmo nisso, sobre a tradução dos conteúdos do repositório. Nós falamos que o repositório ele é bilíngue, português-libras, mas também, por que não ter uma possibilidade daquele repositório ser também traduzido, como a grande parte dos repositórios, para a ASL, no caso para o inglês, ou no francês o LSF, ou outros, como por exemplo a língua de sinais em espanhol. Ou seja, são questões, só que são questões realmente que demandam tempo. É uma questão um pouco mais demorada, porque trabalha muito com o visual. Mas é uma questão realmente muito interessante que deve ser pontuada como um ponto-chave ali para que pessoas, não somente do Brasil, mas também do exterior, consigam encontrar conteúdos sobre a educação de surdos utilizando o repositório UE. Bem, o meio utilizado para acessar o repositório. Além do computador, alguns alunos aqui também ressaltaram o celular. Só que cai naquela mesma questão dos professores, que o celular ou tablet, ele não consegue entregar uma mesma experiência que um computador entrega. Ou seja, aqui uma grande necessidade de termos também uma versão mobile para esse repositório. Então, essas aqui foram as principais questões dentro das respostas que nós conseguimos captar. Ou seja, nós tivemos, além da utilização do checklist puro, ali para aquela visão mais global do repositório, mas, sobretudo, a visão dos utilizadores desse repositório, como no caso dos professores e dos alunos, sejam eles surdos ou ouvintes, mas que integrassem uma comunidade surda. Neste caso aqui, a comunidade surda do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, chegamos aqui às considerações finais dessa pesquisa. O repositório UE ele vem apresentar, infelizmente, alguns problemas relacionados a atributos de encontrabilidade. São eles o instrumento de controle terminológico, a descoberta de informações, acessibilidade e usabilidade, mobilidade, por exemplo. Mas ressalta-se que algumas atitudes já estão sendo tomadas justamente para aprimoramento deste ambiente digital, e a pesquisa ela foi muito relevante para esse ponto, justamente para que a gerência do repositório, a equipe, ela realmente possa ter esse feedback de quem realmente utiliza e onde deve se melhorar e aprimorar para entregar uma experiência em que os conteúdos eles possam ser mais facilmente encontrados, então, nesse ambiente digital. Não foram possíveis encontrar atributos como taxonomia, affordance e intencionalidade, por exemplo, pois os mesmos eles vão estar ausentes na estrutura do repositório UE. Então, diante dos resultados que foram obtidos, de forma geral, a maioria dos atributos eles vão então estar presentes, sendo assim passíveis de análise. Aos que foram vistos como problemáticos ou ausentes, pode-se destacar que existe um modo para customização e implementação desses atributos, principalmente utilizando módulos disponibilizados no próprio DSpace.
Aqui dos atributos que não foram identificados, vale se ressaltar a importância da implantação de um instrumento de controle terminológico, como, por exemplo, um vocabulário controlado, justamente para controlar os descritores utilizados para representar o conteúdo dos objetos digitais ali disponibilizados e que, consequentemente, eles vão entregar aos usuários uma experiência melhor para localizarem aquilo que buscam, levando em consideração seus perfis e conhecimentos para pesquisar, usando as ferramentas de busca disponibilizadas. Vale ressaltar que, neste momento, nós já estamos com um planejamento para o desenvolvimento de um vocabulário controlado a ser utilizado pelo repositório digital UE, justamente para essa questão de padronizar e de entregar uma experiência mais interessante, uma experiência mais agradável a todos os utilizadores. Ano passado mesmo, quando nós estivemos lá no Rio de Janeiro, nós fizemos também, paralelamente, uma pesquisa em que nós fizemos entrevistas também com os professores do INES, para justamente captar temas, termos e consequentes dúvidas quanto à busca por objetos digitais nesse repositório. Para quê? Para dar início, então, ali à criação de um vocabulário controlado, que nós estamos em momentos de discussão, principalmente com a minha coordenadora e com a minha orientadora, e isso provavelmente nós estaremos colocando em primeiro momento em formato de um artigo, somente voltado para essa questão da implantação desse vocabulário controlado, mas que, se assim Deus quiser, futuramente nós já teremos no repositório E implantado esse vocabulário controlado. Mas destaca-se que essa é uma questão que é um problema constante em muitas instituições, em muitos repositórios que nós gerenciamos. Podemos captar isso, por exemplo, a partir da pesquisa da nossa colega Nilzete, que colocou em xeque essa visibilidade aqui na nossa região norte. Mas é uma realidade de repositórios de várias regiões do país. Tiveram, sim, a participação de bibliotecários em etapas iniciais e em outras etapas desse período de 2 anos e meio que o repositório E está na ativa, mas agora também tem-se essa relação de aproximação com bibliotecários de outras instituições, como, por exemplo, Fiocruz, o FRJ, justamente para poder desenvolver da melhor forma possível esse vocabulário controlado. Então, isso aqui é uma questão que eu gostaria de colocar como já um fruto até mesmo dessa nossa pesquisa que realizamos aqui no mestrado. E para finalizar, gostaria de deixar com uma reflexão, que este estudo ele não é conclusivo em si, porém, espera-se que ele abra espaço para que novas discussões sobre a encontrabilidade possam surgir, sempre levando em consideração a opinião dos usuários e, sobretudo, de usuários que fazem parte de minorias com características diversas. Minorias que, assim como os usuários, precisam ser ouvidas. Bem, com isso, então, concluo um pouco dessa fala e dessa experiência que eu estou compartilhando aqui com todos. Novamente, agradeço pela oportunidade e pela atenção de todos. Muito obrigado. Muito bom, Rodrigo. O trabalho, né? Porque ele abre a perspectiva da gente olhar o que a gente faz para aquele que a gente pouco às vezes olha, né? Que a gente não dá atenção. É muito relevante a gente pensar e incluir aqui, todas essas pessoas no trabalho que a gente desenvolve dentro dos nossos repositórios. Eu então abro para pergunta, eu peço que vocês registrem as perguntas no chat, né? Que está aqui ao lado, para que o Rodrigo possa começar a responder para a gente, porque realmente um trabalho desse merece que a gente pergunte bastante, né? Porque o zelo, eu acho que do cuidado metodológico que foi tido na condução do trabalho e também pela própria clareza como o Rodrigo colocou as questões. Então, a gente está aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a colocar? Rodrigo, a Fabiane está dizendo o seguinte: eu posso dizer que encontrabilidade é o mesmo que visibilidade? Gostaria de saber também se o repositório encontra-se registrado no Open Door. Se sim, quais os procedimentos para registro?
Sim. Quanto à questão da visibilidade, nós não podemos dizer que é um sinônimo. A visibilidade ela pode ser colocada como até um aspecto dentro dessa questão da encontrabilidade, porque, como eu mencionei, a encontrabilidade é como se fosse o passo final, é realmente o encontrar da informação, fazer com que a pessoa ela consiga localizar aquilo que ela tinha um anseio inicial. A encontrabilidade, só que para que a pessoa consiga encontrar isso, vão vir os atributos que vão englobar esse momento. São atributos diversos, como eu mencionei. Ou seja, não, nesse formato ele não vem se enquadrar como um sinônimo, a visibilidade, mas sim como um aspecto, por exemplo, não como um sinônimo. E quanto à questão do OP2A, está sim colocado, mas assim, quanto aos procedimentos para que ele possa estar fazendo parte, realmente vai vir de cada repositório, de cada gestão, para que isso possa estar acontecendo. Por exemplo, apesar da minha pesquisa ter sido feita no repositório E, eu não faço parte da equipe de gestão, no caso, a minha orientadora, a doutora Tânia Chaub, que sim. Aí, no caso, eu sou gestor de outro repositório, que é do Museu Parense Emílio Guild. Mas, assim, porventura, se você tiver algum interesse, a Fabiana acho que é da Universidade Federal de Rondônia, se eu não me engano. Se você tiver algum interesse, aí você pode estar perguntando mais de perto realmente com ela, ou até mesmo com os bibliotecários, porque acho que é um detalhamento maior, né, sobre essa questão do OP2A, de estar indexado lá. Mas basicamente é isso. Muito Não sei bom. se a professora Célia também teria até realmente uma dica quanto a essa questão. Acho que é realmente uma dúvida, né, que gera muitas pessoas quando nós estamos fazendo essa questão de gestão de repositórios. É verdade. A gente vai depois voltar a discutir esse assunto. Rodrigo, eu queria aproveitar para perguntar assim. Não, vamos para a pergunta do Tiago, né? O Tiago colocou: quem alimenta a base do E? E que tipo de documentos ele suporta? Tem como incluir esse sistema de Libras em um repositório já existente? Tá. Bom, quem alimenta, para mencionar, não, nem sei se a minha orientadora está presente no momento, mas Ela está presente sim. Tá? Inclusive será, em contato conosco. até porque é a doutora Tânia Chaub. Aí, Isso. nesse caso, lá eles não possuem bibliotecários ainda na equipe, mas a alimentação ela é feita por uma equipe que não é de bibliotecários, como, por exemplo, por ela mesma, que é gestora do repositório. Mas existe todo um processo de aproximação com professores, com outros personagens, para facilitar esse trabalho de inserção dos materiais, e passa, então, nesse caso, pela mão dela como gestora. Bem, essa foi a primeira pergunta. Qual seria a próxima? A outra ele pergunta: tem como incluir esse sistema de Libras em um repositório já existente? Se me perguntar isso em uma outra live que eu participei, é justamente porque o DSpace é customizado, como eu coloquei. É bem interessante porque praticamente nenhum outro repositório ele utiliza esse formato, mas existe sim essa possibilidade dele ser customizado, tanto como existiu lá no DSpace. Só que, novamente, eu coloco a questão. Se alguém tiver realmente um interesse mais profundo de querer ter conhecimento de como é que foi feito esse processo, eu vou logo dizendo que não é um processo realmente tão simples, porque se fosse um processo simples, eu acredito que muitos outros repositórios eles já estariam utilizando esse formato, mas a equipe do próprio repositório E é uma equipe da área de informática, ressalta-se, é uma equipe muito aberta a essa questão de discussão, e aqui a minha própria orientadora ela pode estar colocando isso, né, se alguém quiser ter interesse, por exemplo, o Thiago, estava conversando com eles, falou, olha, eu tenho interesse de estar tentando conhecer como é que esse formato de colocação da Libras, essa customização foi realizada por vocês, até mesmo para o meu repositório, para outro espaço. Mas isso é um outro processo, realmente. Mas eu não participei também desse processo de construção do repositório. Mas a equipe de informática de TI, sim, tem todas as informações e habilidades para a customização a partir do DSpace. Isso é possível, sim. Muito bem. Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta, assim, mas é uma provocação, tá? Disso que você viu, de tudo que você observou, e você vivencia conosco a construção da rede desde o começo, né, da Rede Norte, o que você acha que a gente poderia fazer
para trazer alguma coisa disso tudo que você viu para a rede, qual a contribuição que a gente pode efetivamente trazer para consolidar alguma coisa na rede? Certo. Principalmente ter essa visão do nosso usuário. Eu acredito que quando a Rede Norte, lá nos primórdios, quando ainda não tinha toda essa formalização do repositório em si, que reúne os demais ali na UFAM, nós não tínhamos essa noção. Cada um tinha seu repositório e hoje nós temos algo muito mais organizado. Só que eu acredito que, assim como a maioria deles, nós não temos esse retorno dos nossos usuários. Eu visualizei muito isso lá no INES e no repositório E. E apesar deles terem participado da construção desse repositório, muitas pessoas surdas, professores, mas assim mesmo ainda tinham lacunas. E essas lacunas elas só puderam ser respondidas a partir dessa aproximação com essa pesquisa. Ou seja, a gente necessita ter uma aproximação com os nossos usuários também, saber o que é que eles acham desse processo todo da Rede Norte. Agora nós estamos em um momento de ter essa ideia, esse feedback a partir da equipe de bibliotecários e gestores, mas por que não mais para frente também essa visão a partir dos usuários? Pois cada instituição tem um grupo de usuários distintos. Por exemplo, o Museu Forense Emílio Guild, onde eu atuo, tem uma característica diferente da UFAM, tem uma característica talvez um pouco mais parecida com o INPA. Talvez as informações elas sejam mais próximas do INPA com o Museu Guild, mas talvez seja mais distinto do Amapá ou do Tocantins. Ou seja, a ferramenta que a encontrabilidade ela oferece pode sim ser adaptada, por exemplo, para qualquer grupo de usuários. E temos ali questões mais pontuais, onde nós podemos melhorar ou já está bom a partir da visão de um usuário na descoberta de informações, na questão dos metadados que são utilizados, no instrumento de controle terminológico, ou seja, são várias questões que podem vir realmente a estar aprimorando a ferramenta, que hoje já está numa fase muito boa, mas com certeza pode avançar e evoluir muito mais, por ser a pioneira no país e até mesmo servir de exemplo para outras iniciativas no restante aqui do Brasil. Então, acredito que dessa forma, sim, pode contribuir. Ai, que bom, Rodrigo, porque você é tão claro nas suas colocações, né? E eu fiquei feliz, porque a gente está começando um processo exatamente de ouvir os atores da rede, né? Não na sua fala, mas sim pelo instrumento que a gente vai distribuir a partir de amanhã. Né? Então, eu acho que a gente talvez dê o primeiro passinho para chegar aí aonde você está colocando. A nossa colega Nilzete está perguntando para você se não tem como adaptar os repositórios da rede para que eles possam ter algum tipo de acessibilidade. Certo. Alguns repositórios, eu acredito que... Eu não visualizei isso ainda na Rede Norte, mas eu já vi no restante do país algumas questões que já atendem algumas demandas, por exemplo, para pessoas com baixa visão. Mas são bem poucos ainda. Ou seja, isso dependeria muito de um coletivo, eu acredito. Realmente, de nós todos sentarmos e verificarmos qual a possibilidade de termos os principais pontos que atendem a grupos que necessitam realmente de um nível de acessibilidade maior serem atendidos. Como, por exemplo, dessa questão de pessoas com baixa visão ou com pessoas com deficiência auditiva. Por exemplo, será que um repositório, quando você faz a utilização de um instrumento para a tradução daquele conteúdo, será realmente que ele consegue traduzir adequadamente todo aquele conteúdo que está no repositório? Muitas vezes existem falhas que o leitor, por exemplo, ele não consegue fazer para a pessoa. Ou seja, tudo isso precisa ser adaptado, tudo isso precisa primeiro passar por um pente fino para posteriormente atender a um leitor ali para pessoas que têm deficiência de limitação visual. A questão realmente das pessoas surdas, como eu disse, é uma questão que pode, sim, com certeza ser feita, mas eu acredito que nós precisamos sentar e discutir e, quem sabe, também trocar mais ali figurinhas com a equipe do Instituto Nacional de Educação de Surdos, porque eles são, para mim, ali a cabeça pensante nesta questão ali de possibilitar essa questão de conteúdos em Libras e, com certeza, fazer com que isso se espalhe por todo o Brasil e conseguimos ter o quê? Minorias atingidas e realmente, de fato, termos uma inclusão digital mais clara e que abrace a todos.
Muito bem, isso mesmo. O Laerte está lhe perguntando o seguinte: a equipe técnica do E alegou alguma dificuldade em customizar a interface para visualização em celular? Não, nesse primeiro momento eles estão em fase de análise realmente de como é que eles podem estar fazendo isso, porque é um outro processo, realmente. Como eu mencionei, o repositório ele tem um pouco mais de 2 anos já de atividade e ele foi realmente pensado em um primeiro momento em atender para pessoas que utilizam computador, assim como a grande maioria dos repositórios e de ambientes digitais, de deixar um pouco de lado até mesmo dispositivos móveis. Só que chegamos a um momento que os dispositivos móveis, a utilização deles supera aos computadores. Ou seja, já tem essa fase, mas está bem inicial ainda, não acredito. Eu vou até realmente até confirmar isso um pouco mais com a minha orientadora, porque foi uma das coisas que nós detectamos na pesquisa, que tem essa necessidade de ter uma adaptação, uma customização para dispositivos móveis, mas a equipe ainda provavelmente está numa fase muito inicial. Então, realmente não tem como dar uma convicção das dificuldades que eles vão ter a partir de agora, porque não se foi pensado até então em se ter uma versão mobile. Isso é agora que pode-se ainda caminhar para que se tenha essa versão, mas ainda é algo muito embrionário, justamente porque os resultados da pesquisa foram agora de fevereiro. Então, não se tem nada tão pensado. O Leste está comentando que para ele esse repositório é uma imensa surpresa, né? E deixa eu lá que eu estou tentando terminar de ler a perguntinha. Bom, ele está dizendo para nós que é uma surpresa porque o máximo que ele tinha ouvido discutir não era sobre o René e acessibilidade do tipo padrão mesmo. Uhum. Essa que é a importância da gente trazer esses estudos, né? Inclusive para a gente discutir no âmbito da Rede Norte. É porque abre uma janela de possibilidades de trabalho e permite que a gente tenha um olhar realmente diferenciado a partir das experiências que a gente está vendo que são experiências muito exitosas no país, né? E isso é que é o grande ganho do trabalho do Rodrigo. Bom, Rodrigo, eu queria muito te agradecer, né? Eu acho que foi fantástica a apresentação, o trabalho fantástico mesmo. Agradecer a todos que participaram conosco desse bate-papo, né? E convidar todos para a nossa próxima conversa, que vai ser na próxima quarta-feira. Nós vamos discutir a mediação da informação em redes sociais por meio de um estudo que foi realizado pelo bibliotecário que também atua na rede da Universidade Federal do Pará, o Diego Barros. Ele vai trazer para a gente a importância, o estudo que foi realizado junto ao que acontece na Biblioteca Central da UFPA, ela e a relação dela com o Facebook. Então, vai ser um prazer imenso contar com vocês na próxima quarta-feira, nesse horário, né, para que a gente possa discutir sobre esse assunto. E seguindo essa linha de trabalhos que a gente está trazendo para que a rede possa discutir, nosso outro encontro da outra quarta-feira, da quarta-feira seguinte, vai ser também com outro bibliotecário nosso da rede, que atua na rede, na Universidade Federal do Tocantins, que é o Edson. E o Edson vai trazer para a gente uma discussão, o resultado de uma pesquisa que ele também fez, sobre gestão do conhecimento e repositórios institucionais de instituições de ensino e pesquisa na região norte do país. Ou seja, um estudo que ele fez na própria rede. E aí ele vai trazer alguns resultados. Então, esses são os dois temas dos nossos próximos encontros. Eu agradeço muito a todos, agradeço especialmente ao Rodrigo, né, pela apresentação do seu trabalho, pelo rigor, pela clareza do trabalho, a orientadora e a co-orientadora que estão presentes, porque eu acho que isso é muito importante, que a gente veja a seriedade do trabalho abraçado por todos, e desejar a todos, então, um ótimo resto de semana e que todos se cuidem. Muito obrigada a todos. Obrigado especial ao Rodrigo. Obrigado.